primeiramente eu queria agradecer ao Pequeno Encontro, e Maria, Matheus, Eduardo, pelo convite. E não só pelo convite, mas também por possibilitar que a gente esteja todo mundo aqui discutindo fotografia pela 9ª edição. Então, isso eu acho maravilhoso, manter uma tradição acontecendo de tempos em tempos numa cidade maravilhosa igual a Olinda e acessível a todos de maneira gratuita. Então, eu acho isso maravilhoso. Gostaria de parabenizar vocês pela organização, pelo evento, pela filosofia do evento também. E agradecer ao Fotolivras também, que está aqui trabalhando pesado. Eu falo rápido, então se eu começar a falar rápido demais, vocês me avisam aí que eu diminuo um pouco a velocidade. Bom, quando eu fui convidada para falar aqui no festival, a gente ficou pensando, o que seria... Pensei, o que eu posso trazer aqui que pode ser interessante no momento que a gente está vivendo. E de acordo com os trabalhos que eu faço, que são geralmente trabalhos voltados e embasados em a política das imagens, direitos humanos, direitos da natureza e a potência do ponto de vista de cidadania da fotografia. Então me veio essa ideia de trabalhar com um dos meus trabalhos mais recentes, de trazer para cá um dos meus trabalhos mais recentes. Só que a gente não precisa ficar discutindo só sobre ele ou focar só nele, não, tá, Rebeca? Eu vou passar rapidinho, para quem não conhece ainda, que é um trabalho um pouco mais recente. Apesar de ter circulado bem, é um trabalho que eu não sei se todo mundo já conheceu, então quis trazer ele um pouquinho aqui, só para situar um pouco qual que é o meu campo de trabalho, qual que é a plataforma e o terreno que eu trabalho geralmente. Para cá? Deu? Eu trouxe esse tantão de coisa que eu não vou ficar falando uma por um, senão vocês vão achar que a gente está numa palestra de congresso. Mas a ideia, mais ou menos... Deixa eu voltar, gente. Mas a ideia, mais ou menos, é falar sobre o meu trabalho mais recente, que se chama Fogo Aberto ou Abrir Fogo. E é um trabalho que tem muito... que foi muito pensado com base nos objetos que a gente tem de memória, principalmente no Brasil, tendo em vista a história de violência contra essas memórias que a gente tem vivido no país desde 1500 e que cada vez mais, principalmente no último século, se escalou. Então, eu gostaria de começar a apresentação relembrando uma fala do Philippe Debois, em 2017, na UNB, na hora que ele fala que a memória é o que faz com que na lembrança haja história e na história haja lembrança. Então, isso me força um pouco, me faz um pouco pensar em como os objetos que a gente tem de memória, sejam eles objetos materiais ou imateriais, na importância em salvaguardar esses objetos. E em como a gente se torna vulnerável como geração futura, a partir do momento que a gente destrói esses objetos, esses entes que nos fazem essa ligação com a nossa memória e principalmente com a nossa própria história. Então, pensando nisso, e pensando em todas essas coisas que têm acontecido no Brasil, principalmente no último século, igual eu falei, que acontecem de maneira cíclica. Então, é um ciclo de violência que acontece de várias maneiras, mas que trabalham nessa questão do nosso patrimônio cultural e do nosso patrimônio natural, principalmente. Então, são agressões, violências, destruições que acontecem de maneira cíclica e que, como são muito violentas, a gente tende, a partir de um momento, a vê-las como coisas pontuais. Então, são muito noticiadas na TV. Então, por exemplo, eu gostaria de lembrar aqui que há 3 dias o Amazonas decretou estado de emergência ambiental, após registrar quase 4.000 queimadas só em setembro. E essas notícias, elas vêm para a gente dessa maneira, assim. Gente, eu estou terrível aqui, até eu descobri. Agora eu acho que eu consegui descobrir como que funciona. São notícias que vêm para a gente de maneiras pontuais, mas, como eu disse, é uma violência cíclica. E que, se a gente não parar para pensar, a gente vai perdendo, a gente está perdendo paisagens,
tanto paisagens culturais quanto paisagens naturais, a cada momento em que elas acontecem no Brasil, aqui no país. E o meu envolvimento mais, né, de maneira mais intensa tem sido observar como que isso tem acontecido com o uso do fogo como uma arma. Então, a partir do momento que eu me deparo como cidadã, né, e brasileira, e uma pessoa que vive no país, com essas notícias diárias, eu começo a tentar entender como que o fogo tem sido usado como arma mesmo para o apagamento do nosso futuro, né, como referência, como nação, como país. E, então, vou dar só um exemplo dos dados que a gente tem, só para vocês tentarem, para a gente entender um pouco do que o meu trabalho fala. Então, de 1985 a 2020, o Brasil queimou uma área de 1.067 km², que é quase 20% do território nacional. O Brasil queima uma área maior do que a Inglaterra por ano, sendo que 65% dessa área é vegetação nativa. Os estados do Mato Grosso, Pará e Tocantins são os que têm maior ocorrência de fogo. Cerrado e Amazônia representam 85% das áreas queimadas. Em 2020, uma área equivalente a 3 estados do Rio de Janeiro foi devastada pelo fogo e desmatamento no Pantanal e na Amazônia. Estou trazendo esses dados para cá para vocês entenderem um pouco como começa o meu trabalho, que chama Fogo Aberto ou Abrir Fogo. Ele está embasado em todas essas notícias que a gente recebe todo dia. Então, assim, é muito fácil. Uma pesquisa rápida, você consegue ter esses dados, essas estatísticas, essas mensagens que chegam para a gente, né, dia a dia, nos noticiários, na web, nas plataformas de jornalismo, sobre desmatamento, sobre queimadas, sobre incêndios e sobre a destruição que é causada através do fogo, do uso do fogo. O que me leva a pensar que muitas vezes a gente, como indivíduo mesmo, a gente recebe essas notícias e a gente fica chocado, a gente fica revoltado, a gente fica indignado, mas passa o tempo e a gente esquece. Em 2020, 2019 e 2020, que foram 2 anos muito terríveis do ponto de vista da destruição que o fogo causou no nosso país, né, e sem comentar destruições que aconteceram antes, uma plataforma muito interessante de legislação ambiental, muito ativista, eles falaram uma coisa que me pareceu muito interessante. Eles falaram, até quando a gente vai continuar se indignando pontualmente e não tomando nenhuma atitude a partir do momento que a próxima chuva nos faz esquecer da última queimada. E isso se repete no próximo ano, no próximo ano e no próximo ano. Isso me fez pensar como que a gente pode, talvez, mudar esse ciclo. Como que a gente pode não só se indignar, mas também tomar uma posição mais ativa, uma posição menos passiva, menos de observador, menos de espectador e mais de protagonista nesse cenário de destruição que a gente vivencia, né, a cada ano no Brasil, do ponto de vista dos ecossistemas naturais. Isso me faz, então, conceber o fogo aberto, ou abrir fogo, que, na verdade, é uma ideia que eu tive de tentar transpor esse ciclo, de tentar expor esse ciclo, de tentar expor essa maneira violenta que o fogo tem sido utilizado no Brasil, para o apagamento mesmo dessas paisagens nossas, tanto culturais quanto naturais. E quando eu falo do uso do fogo, muitas vezes, do ponto de vista das nossas paisagens naturais, ele é utilizado de maneira agressiva, com a intenção mesmo de destruir para que a gente possa substituir aquelas áreas naturais por áreas de pastagem, por áreas em que o agronegócio e a grilagem vai tomar conta. E quando a gente fala do ponto de vista de patrimônio cultural, a destruição pelo fogo ela acontece de maneira criminosa também, mas ela acontece de uma maneira um pouco mais insidiosa, porque ela se passa de maneira cíclica no Brasil, mas ela se passa transvestida de negligência. Então, as coisas se queimam e se perdem
porque não se dá valor, porque não se investe e porque se deixa que as instituições que teriam que salvaguardar as nossas memórias, nossa identidade passada, né, e presente, cheguem num ponto de serem vulneráveis a um incêndio mesmo e a gente perder tudo, como a gente já viu acontecendo várias vezes. Com o fogo aberto ou abrir fogo, então eu tento transpor para o meio fotográfico e mais, na verdade, para o meio multimídia, porque eu vou contar essas histórias a partir de uma intervenção que eu faço com fotografias e logo depois que eu faço essa intervenção, uma interação dessas fotografias com essas histórias que eu contei brevemente para vocês que têm acontecido no país, pelo menos há um século. Antes, mas com mais veemência, há um século. Então, qual que é a minha ideia, desculpa, gente, qual que é a minha ideia com fogo aberto ou abrir fogo? Eu vou para locais que são locais que têm uma relevância muito grande do ponto de vista de futuro. Então, são áreas de conservação, são áreas que são reconhecidas como área de conservação no Brasil. Ou seja, áreas que têm relevância para nossas gerações futuras. E, além delas serem áreas de relevância do ponto de vista de conservação, são áreas que têm uma relevância específica para mim, porque são áreas que eu desenvolvi trabalho, já estive imersa de alguma maneira por longa data. Então, são áreas, são locais, são paisagens, são situações que têm muita relevância para mim do ponto de vista emocional também. Então, eu vou até essas áreas, fotografo esses locais com uma câmera de médio formato e depois, sistematicamente, eu queimo essas películas de médio formato numa tentativa de emular esse ato de violência e emular essa percepção da irreversibilidade do que a gente está vivendo no país, do ponto de vista de violência e de apagamento. A partir do momento que eu faço isso, né, com essa tentativa de transpor para o meio película fotográfica e para o meio representação, no caso do que representam, né, o que está sendo representado nessas imagens, que são os locais reais que eu fotografo, para conseguir um pouco que a gente tenha ideia de qual que é a magnitude do que eu estou falando e do ciclo que eu estou falando, eu ponho em diálogo essas imagens com o que eu tenho vivenciado como pessoa disso tudo que eu falei para vocês antes. Não só eu, mas todas as pessoas que têm acesso às várias mídias e aos vários meios de comunicação. Então, a ideia do trabalho é que, além do material, a gente tem acesso ao imaterial também, ao que materialmente está sendo perdido, está sendo apagado, está sendo violentado. Eu trouxe algumas falas aqui para poder só contextualizar, para não ficar só nas imagens, porque eu acho que ficar só nas imagens, do ponto de vista do que significa o contexto, fica raso. Eu trouxe alguns textos, que são os textos que eu compilei, depois de um tempo de pesquisa e de um tempo dessas vivências, e que são os textos que interagem com esse material no trabalho. Então, vou voltar aqui, vou falar alguns, só para... Primeiro, eu queria que vocês tivessem só uma ideia das imagens, mas aí eu vou ler alguns aqui. Então, o trabalho é um trabalho multimídia, que ele acontece de forma de imagem e som, numa plataforma digital. E nessa plataforma, o visitante ele tem a opção de ler o texto, ou ele tem a opção também de escutar o texto, que é narrado na minha própria voz, porque vai a partir da minha experiência como indivíduo com esse contexto, com esse tema. Eu vou ler alguns aqui, só para a gente não ficar muito tempo na apresentação e depois a gente poder passar para as perguntas. Então, essa imagem, ela vem acompanhada deste seguinte texto.
No dia 27 de agosto de 2019, eu li na BBC News Brasil, abre aspas, o dia 10 de agosto poderá ser classificado como um momento chave na história recente da Amazônia. Hoje, ele já é conhecido como o Dia do Fogo, quando produtores rurais da região norte do país teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar áreas da maior floresta tropical do mundo. Essa suspeita está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Nessa segunda-feira, a Procuradora-Geral da República afirmou haver indícios de uma ação orquestrada para incendiar pontos da floresta. A primeira notícia sobre ele foi publicada no dia 5 de agosto pelo jornal Folha do Progresso, na cidade paraense de Novo Progresso. A reportagem relatava uma conversa com uma liderança dos produtores rurais da cidade. Ele prometia promover incêndios florestais no dia 10. Dizia o texto: os produtores querem o dia 10 de agosto para chamar a atenção das autoridades. Na região, o avanço da produção acontece sem apoio do governo. Precisamos mostrar para o presidente que queremos trabalhar. E o único jeito é derrubando. Para formar e limpar nossas pastagens é com fogo. Dados de satélite colhidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram que a partir do dia 10 de agosto houve um aumento significativo nas queimadas em áreas de floresta. Esse crescimento ocorreu principalmente em reservas florestais da cidade de Novo Progresso, Altamira e São Félix do Xingu. No dia 10, Novo Progresso tinha 124 registros de focos de incêndio ativos, um aumento de 300% em relação ao dia anterior. Nos 3 dias seguintes, foram 288, um aumento de 329% nos 3 dias. Fecha aspas. Alguns dias depois do Dia do Fogo, a fumaça negra chegou a São Paulo, a mais de 2.000 quilômetros de distância de onde a queimada havia sido originada, e o dia se converteu em noite na maior cidade das Américas. Vou passar mais um aqui, só para a gente situar, mas se vocês quiserem depois, na plataforma online, vocês podem ler todos os textos, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Eu já estou acostumada. Hã? Isso, tem uma plataforma online, que é a plataforma onde o trabalho é exibido, né? Então, ele é exibido nessa forma de diálogo entre texto e imagem. Aí, no final da apresentação, eu vou deixar um QR Code para quem quiser se conectar e depois escutar todas as histórias. Aqui eu estou usando mais uns exemplos para poder situar, para a gente poder demandar mais tempo para o debate, que eu acho mais interessante do que a gente ficar replicando aqui o que vocês podem ver online. Vou passar mais 2 só. Então, em 2020, o Pantanal, essa é uma narração minha, baseada nas notícias. Em 2020, o Pantanal, uma das regiões de megadiversidade do planeta e a maior planície alagável do mundo, viveu uma temporada de incêndios sem precedentes, onde 1/3 da sua área foi transformada em cinzas e pelo menos 17 milhões de animais morreram queimados. Em uma dimensão geográfica e temporal, foi como se mais da metade da Suíça tivesse sido queimada em apenas 9 meses. Naquele ano, mais de 90% dos focos de incêndio foram iniciados por ação humana. E o ar extremamente seco, o vento forte, a dificuldade logística, a negligência e a consequente insuficiência em equipamento, água e pessoal criou o inferno, onde poucos brigadistas, veterinários e biólogos se desdobravam em um esforço sobre-humano e um número incontável de animais via-se encurralado, muitos sucumbindo às chamas. O que se passou no Pantanal naqueles meses foi digno de uma crônica apocalíptica. As chamas saltavam de um lugar para o outro e iniciavam-se assim, do nada, pois um terreno turfoso fazia com que muito do incêndio acontecesse no subsolo. Assim, ele era invisível aos olhos, porém sentido nas patas e pés que queimavam enquanto se tentava fugir de uma chama extensa que feria, mas que se espalhava em uma direção que não se conseguia saber. Dessa maneira, animais e equipes de combate e resgate foram testemunhas e vítimas de um ecocídio. Nas fotografias e vídeos produzidos em loco, a linha de fogo e a fumaça eram tão extensas que parecia impossível extingui-las. Animais agonizavam ou eram encontrados tardiamente, já carbonizados. Eram imagens difíceis de se olhar sem estarrecer-se. A despeito do horror que foi notificado diariamente em todas as mídias, em âmbito nacional
e internacional, e das análises que apontaram as causas e como tentar preveni-las, o cenário na região pantaneira conseguiu se repetir com ainda mais crueldade em 2021. Vou para a terceira aqui. E aí vou fazer só mais uma. Terminando o trabalho de campo e revelados rolos de filme, eu seguiria para a próxima etapa, que era de queimar tais películas. As películas que eu própria havia fotografado. Apesar de já ter planejado bem essa etapa, que incluía experimentar com fogo de diversas maneiras em películas teste e mapear visualmente o processo específico de queima que eu executaria em cada um dos fotogramas, eu fiquei postergando esse momento de queima como quem procrastina um crime que vai cometer. Eu tentava adiar a dor da agressão, a dor da irreversibilidade, a dor da impossibilidade de revisitar aquelas paisagens naquela visão única do seu existir, a dor de violentar aqueles lugares, de tamanha beleza e ensinamento para mim, a dor de destruir algo que é tão zelado pelo fotógrafo analógico, seu original fílmico. Depois da queima, restaria algo amputado e de uma maneira que eu ainda nem conseguia saber, já que o fogo é arma potente, arma que não se consegue controlar por completo. Além disso, todo o esforço para encontrar e chegar naquele exato local, conseguir a luz desejada, o posicionamento adequado da câmera, seria consumido pelo estalido da chama em contato com o químico e a gelatina fotográfica. E assim, eu segui postergando o ato, dia após dia. Seria eu duramente criticada por queimar peças originais? Eu lembrei das queimadas do Pantanal, do Cerrado e da Amazônia, do incêndio da Cinemateca, do Museu Nacional. Eu lembrei de todos esses atos que, tendo acontecido no passado e eu vivendo no presente, me haviam negado a possibilidade de conhecer coisas valiosas e que são parte da minha própria história. Eu lembrei que esse meu trabalho propunha emular esses atos violentos, utilizando-se do mesmo elemento para isso. E assim, relembrando simbolicamente, já que violações que não são relembradas pela sociedade tendem a não ser combatidas e, consequentemente, repetir-se no futuro. Ao final, o crime que eu propus que eu mesma executara aconteceu. Com a respiração suspensa, acendi o fósforo e aproximei o fotograma da chama. A paisagem ardeu e se deformou. Recordei desses incêndios passados. Mais uma vez, me indignei. Doeu. Passa mais uma aqui. A casa de reza do povo Guarani Kaiowá foi queimada nesse sábado, 2 de outubro, de forma criminosa, no Tecó-Aguapoí, município de Amambaí, Mato Grosso do Sul. Eliseu Guarani, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da Assembleia Geral dos Povos Kaiowá e Guarani, denuncia: estamos tristes, porque é nosso templo sagrado. Com muito sacrifício, erguemos e agora, num piscar de olhos, foi queimado. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, publicado no dia 3 de outubro de 2021 na rede social. Posso passar mais um? Gente, volto aqui para pedir ajuda. A pistolagem está muito forte em Anapu e a movimentação dos grileiros de peso também. A comunidade do lote 96 está exposta, assim como os outros assentamentos de agricultores familiares. Apesar da determinação judicial, a polícia não está protegendo a comunidade do lote 96, que teve 2 famílias reféns e 2 casas incendiadas na semana passada. São 25 crianças e estão apavoradas. Uma delas disse ao ver o pai sair hoje de manhã: pai, não vai, porque eles vão queimar a nossa casa. Eliane Brum, publicado no dia 17 de maio de 2022 na rede social. Eu vou passar o último, que eu empolguei, mas que eu acho que faz sentido. O breu da noite preenchia aquele infinito espaço que era a lagoa e a mata tropical densa que a rodeava. Na realidade, aquele era um quase breu, já que o céu estrelado se duplicava no espelho d'água escuro da Lagoa Nova, mesclando o brilho das estrelas acima
com o das escamas dos peixes abaixo. O silêncio era também um quase silêncio, uma vez que compartilhava seu espaço com o som dos animais que dormiam e dos que não. O cheiro úmido e a neblina branca evaporaram da lâmina d'água e expandiam crescentemente no quase breu. Junto com a noite, o barco fluía, cheiro e neblina adentro. Paramos ali na água a esperar o instante transcendental que estaria por acontecer. Ficamos ali, quietos, respirando em comunhão com os que dormiam e os que não. Em um certo momento, vimos formar no infinito uma silhueta de montanha e outra. E a alquimia do sol transmutou o quase breu em azul e logo em vermelho. A neblina absorveu o rubor celeste para si e seguiu expandindo por toda a Lagoa Nova. A água que evaporava e seus lírios flutuantes se viram transformados em um misterioso, etéreo carmim. Tudo isso se passou em uma diminuta fração de tempo e no quase silêncio. E não houve aplausos. Enquanto o barco retornava à base, nós, que acabáramos de testemunhar o sublime, dialogamos em pensamento. Esse espetáculo acontece diariamente na alvorada da Lagoa Nova. E quase ninguém vê. Bom, esses são alguns dos textos que acompanham, né, que fazem esse diálogo com as imagens que são, na verdade, peças tridimensionais que foram digitalizadas. E eu gostaria de agradecer a quem possibilitou que esse trabalho existisse, que foi a Funarte, por meio do Prêmio Marc Ferrer de Fotografia, e a Atmosphere Fine Art Studio, onde eu pude editar as imagens. E só para finalizar, acho que a projeção vai ficar de uma maneira que vai ser difícil de vocês conseguirem escanear o QR Code. Mas a exposição online está disponível no www.openfireart.com. Eu posso depois, a gente pode deixar de alguma maneira isso disponível para vocês, né, para quem quiser ver todos os textos, passar mais tempo com as imagens, porque eu acho que é interessante. Na plataforma vocês conseguem fazer o zoom da imagem, então vocês conseguem ver os detalhes das imagens, ver os detalhes, né, de cada uma das peças que compõem esse diálogo, texto e imagem, reflexão em forma de áudio e imagem. E eu queria, só para finalizar, eu queria passar duas falas que eu acho que tem muito a ver com o que me motivou a fazer o Fogo Aberto e me motiva a apresentar ele, e felizmente ele, né, tá circulando e está atingindo vários públicos de diferentes locais, para que eles também possam escutar um pouco essas histórias que têm sido apagadas e têm sido destruídas pelo fogo. A ideia do Fogo Aberto é que ele funcione como uma chamada para a ação mesmo, né? Uma chamada para essa questão da gente não deixar que esse ciclo continue acontecendo. Então, é mais uma chamada para que a gente deixe um pouco de ser espectador dessas notícias muito violentas que acontecem e tente, de alguma maneira, assumir o papel de protagonista como sociedade. Nesse sentido, eu lembro da fala da Amanda Costa, que é uma ativista que estava falando na mesa de abertura da Cúpula do Clima da ONU em 2019, logo depois que aconteceu o Dia do Fogo na Amazônia. E ela falava: nas últimas semanas, o mundo assistiu com horror às chamas consumindo a Amazônia. Eu vi o mundo todo rezando por nossas florestas, eu vi nossos povos indígenas lutando por sobrevivência. Nós não precisamos de orações, nós precisamos de ação. E eu finalizo com a fala da Tixai Suruí, na cerimônia de abertura também da COP26, em 2021, em que ela fala: a gente não precisa de um caminho diferente, a gente precisa de um caminho diferente, com mudanças corajosas e globais. E eu penso nisso porque quando a gente fala como sair da posição de espectador e ir para a posição de protagonista.
Eu acho que tem muito a ver com o que a Tixai fala, que é isso de a gente precisar de um caminho diferente, com mudanças que sejam corajosas e globais. E não é em 2030 ou 2050, é agora. Enfim, para finalizar, para todo mundo não sair daqui deprimido e dormir triste, com tudo isso que foi falado, eu gostaria de dizer que essas mudanças são possíveis e que o nosso papel como cidadãos e cidadãs e pessoas, indivíduos, ele é importante nessas mudanças. E uma coisa que a gente já vê acontecendo, e que está acontecendo esse mês, e começou a acontecer o mês passado, foi uma ação, uma operação gigantesca do IBAMA, junto com a Polícia Federal, e com o ICMBio, e com o FUNAI, e com vários outros órgãos de segurança nacional, da retirada do gado de uma das terras indígenas que tem sido a mais desmatada dos últimos anos, que é Itunitatá, no Pará, e numa ação que todo mundo imaginava que era impossível de acontecer, tendo em vista o poder, a força e a violência que a máfia da grilagem tem na região amazônica. Então, isso está acontecendo desde agosto. A ideia deles é tirar mais de 5 mil bois de dentro da terra, que tinham sido resultado de grilagem. E isso me enche de esperança de saber que se a gente age em conjunto, se a gente pressiona e se a gente consegue, de alguma maneira, exercer a nossa função como protagonistas, a gente, com certeza, vai ter um futuro melhor, onde a gente possa ver paisagens culturais e naturais que não vão ter sido desaparecidas com o uso do fogo, pelo menos. Bom, eu queria agradecer. Falei pra caramba. Mas para compartilhar um pouco dessa minha experiência com a fotografia expandida no seu âmbito ativista também. Obrigada, Marilene. Eu não apresentei ela, vocês vão fazer a apresentação agora, tardiamente, né? A prática de Marilene, ela mescla a fotografia com várias técnicas, né, outras linguagens, mas com foco em direitos humanos e da natureza. Ela é uma das 12 fotógrafas para se observar no mundo, foi indicada pela PH Museum. Tem trabalhos premiados pela Fundação Nacional de Artes, Foto Espanha, Royal Photographic Society, Museu da Imagem do Som, Prêmio S de Jornalismo, dentre outros. É doutora em Artes Criativas, frequentou a Escola de Belas Artes da Universidade da UFMG e a Universidade de Artes de Londres. É membro do coletivo de fotógrafas latino-americanas, do Fast Forward Homem Photographic e do Latin America Bureau. Atualmente é pesquisadora associada da Escola de Artes, Línguas e Culturas da Universidade de Manchester e membro associada do Centro para Política Ambiental, Espacial e Cultural da Universidade de Brighton. E aí, respira, né? Estou precisando de respirar. Vamos respirar. E fiquei aqui pensando, né, como o encontro, né, o pequeno encontro de fotografia possibilita esse entrelace, na verdade, do pensar a fotografia, né, da teoria da fotografia, do pensar modos de fazer a imagem, né, dos diversos modos, e a gente poder fazer esse diálogo que é múltiplo mesmo e diverso, né? Você falou aqui da importância da gente agir, né, diante desse cenário. E eu peguei uma fala sua que você fala que o resultado do ato fotográfico deve criar um espaço aberto para que o debate público sobre determinado tema possa acontecer. Aí eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A arte tem uma função política para você, e, né, para pensar sobre isso, e como foi o seu encontro com as artes? Como surgiu isso? Como começou? Nossa, eu acho que a arte é a minha ferramenta política, com certeza. É minha ferramenta de luta mesmo. Enfim, diversos temas, mas sempre utilizando ela como uma maneira de colocar essas questões em debate, num debate, né, público. Tem uma pensadora, uma curadora, chama Mata Dao.
Ela enfim, ela é italiana, mas ela é bem conhecida no cenário espanhol. E ela tem uma fala e um pensamento que virou até um artigo que chama Fotografias como Espaço Público. Então, ela acredita nisso, que as fotografias que a gente vê, né, esses trabalhos fotográficos, e eu acredito muito nisso que ela coloca, e eu acho que eu trabalho muito com esse pensamento, é que essas fotografias, elas são, na verdade, espaços públicos para o debate. Elas são espaços que a gente cria para que o debate sobre determinado tema aconteça. Da mesma maneira que ele acontece em outras plataformas, mas a fotografia funcionaria como uma plataforma para esse exercício desse diálogo, desse debate, dessas reflexões sobre temas que nos são caros, como sociedade, né, brasileira, mundial. E como começou? Nossa, essa pergunta é muito engraçada. Toda vez me perguntam isso, e aí eu fico rindo quando eu tenho que explicar. Começou de uma maneira muito, muito casual, na verdade. Começou com uma viagem com a minha família para o Nordeste. E, na época, meu pai tinha uma Olympus Trip, que é uma câmera analógica, assim, 35mm, super difundida, assim, a galera curte até. Só que, assim, ninguém da minha família sabia fotografar. A gente usava aquele negócio, assim, quando a gente ia usar o Olympus Trip, a gente põe no automático e ia. E não sei por que ela tinha estragado. Só tinha o manual. E aí a gente foi pra praia, pra Maceió, todo mundo feliz, viagem de família. Ah, caramba, manual, o que a gente faz com isso aqui? Ah, vamos colocar de qualquer jeito aqui, vai funcionar. Vamos pôr esse negócio aqui no 2.8, que era a abertura do diafragma. E aí, assim, agora, né, quando a gente conversa com pessoas que entendem sobre fotografia, as pessoas começam a rir, né? Por que a família fez isso? Pusemos 2.8, indo pra praia, e um filme que eu lembro que era esses ISO, que é o mais comum, o ISO 400. Enfim, na hora que a gente volta de viagem, todo mundo super empolgado com as imagens que a gente tinha feito, né? A família toda feliz para revelar as fotos e ver as fotos reveladas de toda aquela experiência maravilhosa de férias. Obviamente, as fotos estavam todas veladas, né? Tava tudo branco. Foi uma frustração, assim, coletiva, deprimente. Todo mundo ficou super deprimido, arrasado. O álbum das nossas memórias, né? Pensando no Debois, que na lembrança virei história virei lembrança, da nossa memória tinha sido simplesmente destruído por uma incapacidade técnica nossa. Aquilo me gerou uma revolta tão grande que eu falei, cara, eu vou aprender a mexer nesse negócio agora. Eu não vou passar por isso de novo nunca mais na minha vida. E aí foi isso. Meu pai, uma grande amiga dele, é uma grande fotojornalista em Minas, chama Vera Godoy. E, na época, ela tinha acabado de voltar eu acho que ela tinha voltado da Antártida. Enfim, ele perguntou se ela poderia me dar um curso, que eu estava interessada em aprender a fotografar. E ela falou, claro. E ela era uma dessas pessoas que é apaixonada pelo que faz, assim. E aí, como não transmitir isso para os outros, né? Aí, passou o vírus, assim, para mim. Logo depois, eu já entrei na Escola de Belas Artes, da UFMG. E aí, eu tive acesso a Patrícia, Paulo, várias outras pessoas que viraram inspiração. E aquilo foi só expandindo o meu entendimento do que era a fotografia, das possibilidades que aquilo poderia ter porque eu queria comunicar. Enfim, começou, gente, desculpa aí, bem triste assim, a história e bem assim, decepcionante para o público. Sempre quando alguém me pergunta, eu vou falar, gente, já vou contar, é bem triste a história, não é uma história assim, uau, começou quando meu pai me deu uma câmera. Não. Começou de uma maneira incidental, essa relação. Começou com o álbum de família artístico contemporâneo. Exatamente. Então, seu trabalho está na fronteira entre o documental e a ficção, entre o filme e a foto, ou na discussão mesmo do que seria a essência da fotografia, né? Que está nesses limites, né? Do que é o registro da memória, do que é a poesia. Como você lida eticamente com esses limites, especialmente quando se trata de questões tão caras e doloridas para algumas populações historicamente excluídas, né? Bom, acho que, de alguma maneira, eu tento
quando eu tenho a possibilidade de estar trabalhando com eles, eu tento com que eles tenham a voz de dizer do jeito que eles querem que seja dito, o que seja dito. Como no Fogo Aberto, eu não estava trabalhando diretamente com as comunidades, principalmente as comunidades indígenas e os poceiros, mas que são comunidades que eu já tenho um contato de algum tempo e já tenho uma interação de algum tempo, eu queria que isso fosse, de alguma maneira, remetido no trabalho, porque isso eu achava muito importante. Então, a maneira que eu achei de conseguir falar isso de uma maneira que não fosse... que fosse o mais fidedigno possível ao que eles pensam, foi utilizando exatamente as publicações que eram feitas, por exemplo, pela APIB, né, que é o que eu uso no trabalho, que é um órgão totalmente envolvido, totalmente composto por indígenas, comunidades originárias, e que tem a sua voz totalmente debatido dentro da própria instituição, né, que, na verdade, é um coletivo, né, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Fala um pouquinho do trabalho custos pra gente. Não tem não, né? Ele aqui não pra custos do vídeo? Sim. Nossa Senhora. Gente, quanto tempo estei? Porque aí ele tem esse... você traz isso, né? Não lembro, não tenho certeza se era custos. Que aí de colocar essas pessoas como protagonistas, onde elas escolhem também fazer a direção da própria fotografia. Tá. Né? Tá. O Custos, ele é um filme, ele é um curta, que ele é um desdobramento do Água Morta, que é o trabalho que eu fiz com as populações ribeirinhas afetadas pelas hidrelétricas no Brasil. Então, com relação às populações ribeirinhas, a gente trabalhou juntos para construir um retrato deles próprios, no qual eles concebiam um retrato e eles modificavam a pose junto comigo. Eu operava a câmera, trazendo o meu conhecimento técnico, e eles traziam todo o conhecimento de rio, todo o conhecimento de hidrelétrica e os seus impactos que eles tinham para o trabalho. E os conhecimentos próprios deles, de como eles gostariam de ser representados e como eles gostariam que essa história fosse contada para os outros que não sabiam da história. Que somos todos nós, né? Então, enquanto a gente estava trabalhando, a gente trabalhava nesse sentido, de produzir os retratos deles, e ao redor dos retratos deles, a gente tinha todos esses outros componentes que iam completar a história, a narrativa de cada um desses participantes, que são famílias ribeirinhas, de maneira com que a história que eles queriam contar, da experiência deles com as hidrelétricas e a experiência deles de vida com os rios, acontecesse da maneira que fosse mais fiel ao jeito que eles queriam comunicar isso para os outros. Então, a gente desenvolveu esse trabalho durante o tempo que eu estive com eles, a gente ficou juntos e planejamos as fotografias juntos, fizemos as fotografias juntos, eles traziam outros elementos, então tem muito arquivo pessoal, tem muita poesia que eles escreveram, textos que eles escreveram, trocas que a gente tem depois também, de que eu já não estou lá mais presencialmente, né, junto com eles, e tudo isso compõe essa constelação de narrativas que vão falar sobre os custos imateriais das hidrelétricas no Brasil. Obviamente, eu estou usando o Brasil, que é a minha experiência, mas para falar de um problema que ele é global, né? Ainda mais na atualidade. E enquanto eu estava escutando as histórias deles, eu pensei, eu preciso fazer um filme com isso, eu preciso ter esses testemunhos de alguma outra maneira. E aí me veio a ideia de fazer o filme O Custos. Só que como o trabalho Água Morta já era muito focado no retrato, nos rostos, nas faces, eu falei, cara, eu quero que o Custos seja... Eu não quero que ele tenha a voz de um ou de outro. Eu vou ter que escolher algumas falas aqui de todos esses participantes. Eu não vou conseguir colocar todos. Mas eu não quero que aquela fala seja ligada àquela pessoa, porque, na verdade, aquela fala era um eco de todas as falas. Então, a minha ideia com o Custos é fazer um filme que seja bem mais experimental, nesse sentido de que é um documentário que não tem nenhum rosto. Então, você não vê em momento nenhum o rosto, são as vozes falando e a imagem interage com aquelas vozes de uma maneira que não limita aquela pessoa falando sobre a experiência única dela. Então, é como se aquela experiência ressonasse e englobasse toda aquela comunidade atingida pelas hidrelétricas. Tem um silêncio também, uma não imagem. Sim.
Sim, e aí exatamente eu brinco com essa questão da imagem, né? Da imagem e do som no filme. Não vou dar spoiler aqui, mas enfim. É muito legal, porque esse filme ele passou em vários festivais. E eu lembro que teve 2 festivais que o pessoal, antes de passar o filme, me perguntou, aqui, tem uma parte ali que está sem imagem, está tudo preto. É isso mesmo? Aí eu falei, não, é isso mesmo. Porque é exatamente isso. É no momento em que uma das participantes, ela descreve, ela está desenhando para mim como que era o cotidiano da vida na comunidade dela, que foi afogada por uma das barragens, né? No caso, Sobradinho. Então, na hora que ela vai descrevendo para mim, eu estava gravando aquilo, e ela desenha, e eu tenho o desenho, né? A ilustração que ela fez, que faz parte da exposição do Água Morta. Mas no filme, eu queria que cada pessoa que escutasse, primeiro, pudesse imergir no que ela está me contando, para prestar atenção no que ela está falando, e imaginar por si própria o que ela estaria desenhando ali, como que seria o que ela está contando. Eu não queria dar a imagem pronta. Então, eu não queria que a pessoa ficasse como um vídeo normal, que as pessoas, na hora que um documentário habitual, em que na hora que a pessoa vai contando, a minha vida era assim, 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 aí você vai dando um zoom in, zoom out no desenho que a pessoa fez, né? Você faz um traveling no desenho que a pessoa fez, e aí você vai ilustrando imageticamente aquela fala dela. Eu não queria que aquilo fosse ilustrado, eu queria que cada pessoa experimentasse consigo próprio, aquilo que o Ricardo falou, né? De parar, respirar, fechar seu olho. Então, você tem uma imagem de blackout ali, em que você, como espectador ali no cinema, você não tem outra opção, a não ser ou ir embora, porque você encheu o saco, ficou preto, ou então parar, fechar o olho ali e prestar atenção no que ela está falando, porque a única coisa que você tem acessível ali é a voz dela, e ela explicando como que era a pesca, como que ela pegava, os peixes iam para o cesto, o que o avô dela fazia, quando eles chegavam para dançar ciranda, como que era o pátio da casa do tio, e ela vai contando isso tudo e vai desenhando. Então, cada um, a minha ideia é essa, que cada espectador possa ter essa experiência íntima, de uma maneira íntima também. Então, por isso que não tem a imagem nesse momento. Aí você falou dessa relação com a fotografia, né? E ela é muito presente em todo o trabalho, mas tem outros suportes, né? Outras linguagens. Eu vi que em Arrudas, visto de perto, então tá essa temática da questão ativista, né? Da questão das queimadas, das hidrelétricas, sempre atravessando, né? Todas as obras, mas a materialidade da obra ela vai mudando, né? Então, em Arrudas, eu vi que você fez um trabalho de performance, né? É tipo um happening, né? Esse foi um dos mais legais, assim, e aí, que eu já como é fiz. isso? Como é que entra isso na vida? Bom, o Arrudas, ele é tipo... Cara, o que vai ser em Recife parecido? Explica pro pessoal o que é Arrudas. Exatamente. Né? Porque eu não sei um rio assim, em Recife, por eu não conhecer muito Recife, mas ele seria o Tietê de São Paulo. Capibari. Então, pronto, ele é o Rio Capibari. Que ele corta a cidade, só que ele foi tão manipulado, tão judiado, tão destruído, que as pessoas, a partir de um momento na cidade, desvincularam o rio da sua função de rio. Só um minutinho. Quando eu vi, eu pensei no canal da Agamenon Magalhães, quando eu vi a obra, mas ela está falando, era um rio, né? O da gente era só um canal mesmo. Ele era um rio, mas ele começou, né, a ser igual a gente sempre faz com os rios, né, nessa sociedade ocidental muito louca, que suja águas limpas, né, para depois a gente limpar ela de novo, para a gente poder beber ela. Então, isso é muito louco. Mas ele foi alvo de dejetos, alvo de todo mundo jogar tudo que podia jogar ali, aí começa as enchentes, aí ele foi canalizado para tentar não dar enchente, depois, finalmente, né, no seu fim de vida, eles pegam a sociedade não satisfeita com tudo que já tinha sido feito com ele, simplesmente enterra ele, né, então caixota ele em cima, coloca cimento em cima e vira uma avenida. Então, hoje em dia, as pessoas que andam em Belo Horizonte, numa grande parte do Arrudas, elas não sabem que elas estão andando em cima de um rio. Elas estão com os carros, com os ônibus em cima de um rio, mas simplesmente o imaginário coletivo do Arrudas é como um canal de esgoto, e não como o rio que ele sempre foi e deveria ser.
Então, quando eu sou convidada pelo Projeto Manuelzão, que é um projeto bem bacana que tem em Minas, que é de revitalização e de empoderamento dos rios e das comunidades que vivem neles, eu sou convidada por eles para fazer esse trabalho, para fazer um trabalho para um evento que eles estavam tendo, que era vamos navegar e pescar no Rio das Velhas. O Rio Arrudas é um afluente do Rio das Velhas. E aí, na hora que eles me convidam para fazer algum trabalho que tivesse a ver com essa meta deles, que era uma meta que eles tinham de poder navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas, acho que em 2000, não lembro mais quando, mas enfim. Já me veio logo na cabeça o Rio Arrudas, que é um dos maiores poluidores do Rio das Velhas, por vir de uma cidade, de uma megalópole que não é só Belo Horizonte, mas ele também recebe o esgoto de toda a grande Belo Horizonte. Então, muito do problema que tinha no Rio das Velhas, que não se podia nadar, que não se podia pescar, que não se podia ter contato com a água naquele momento, vinha como consequência do que ele recebia do Rio Arrudas, por causa de toda essa maneira que a gente tinha tratado o rio até então, como um não-rio, né? Como um ser indesejável na cidade. Então, aí me vem a ideia da gente recriar isso num lugar de tentar restabelecer essa função do rio como rio, esse entendimento do rio como rio. E então, o Arrudas Visto de Perto, ele acontece como um happening, como uma performance, na qual eu convido algumas pessoas para a gente ir numa parte central do rio, que é canalizada, e a gente replica, recria, e todas essas ações e todas essas atividades que as comunidades humanas sempre fizeram com os rios de verdade, né? Com os rios como eles deveriam ser. Então, em plena luz do dia, acontece de alguém lavar roupa na beirada de um canal de concreto lá embaixo, então a gente desce, tem toda uma logística, né? Bombeiro, porque a gente é um canal mesmo, é um rio canalizado. Imagina você descendo dentro do Capibari para lavar roupa. Então, uma pessoa lava roupa, um outro cara pesca, algumas meninas jogam bola de biquíni, e eu troco ideia com o Hyper, que é um grafiteiro super bacana de Belo Horizonte, que fazia uns grafites de umas árvores. Então, eu falo com ele, cara, vamos criar uma mata ciliar aqui, vamos criar uma mata do lado do rio, porque do lado do rio tem que ter mata, senão o rio não existe. E aí a gente faz todas essas ações numa tarde, e para quem estivesse passando poder ver. E aí é muito legal, primeiro porque a gente chega lá embaixo, e quando você chega lá embaixo, no canal, você começa a escutar o rio como rio, né? Obviamente tem o cheiro e tudo, mas... E aí a gente documenta isso de forma de vídeo, de foto, e depois vira o Arrudas Visto de Perto. Então, o trabalho ele começa com o Arruda, com uma frase que eu falo, que o Arrudas Visto de Perto é um rio, para poder tentar relembrar as pessoas que aquilo é um rio. Então, é muito legal, porque na hora que a gente está passando, a gente faz isso perto de uma estação de metrô, onde tinha uma passarela. Então, as pessoas passavam toda hora lá em cima da passarela e via aquilo acontecendo lá embaixo. Então, a ideia da gente era realmente trazer de volta esse significado do Arrudas como um rio, porque para o coletivo, para o imaginário coletivo de Belo Horizonte, ele não era um rio mais, e aquilo era um absurdo. É aquilo que fazia a sociedade permitir que ele fosse tratado como um canal de dejeto e ser enterrado. A gente poderia dizer que seria a memória inventada, né? Ali porque depois que sai da performance, e aí é materializado em fotografia, né? Que é o que eu tive acesso. E aí criar, através da fotografia, criar o ideal do Rio Arrudas, né? Vamos criar o cenário ideal, né? Que a gente queria, que era todo mundo sentindo, vivendo e era muito louco, porque o mais legal era isso, que enquanto a gente estava fazendo a performance, enquanto a gente fazia o happening, era muito... A ideia nossa, a ideia que eu queria era isso mesmo, era provocar as pessoas a pensarem aquilo ali. As pessoas que estavam passando ali, que estavam vendo aquilo acontecer. Porque aquilo, para o transeunte, para o morador de Belo Horizonte, aquilo ali era um absurdo. Então, assim, era muito legal, porque o cara pescando, então, por exemplo, o pessoal parava na beirada, assim, e gritava, aí não tem peixe, não! Era muito bacana. O que é isso? Você não vai pescar nada aí, não. Aí a mulher lavando roupa, a outra assim, que é isso? Não pode lavar roupa aí, não.
Então, assim, o pessoal começou a interagir, a minha intenção era essa, que interagisse. Que isso, para lavar roupa aí não, vai ficar tudo muito mais sujo. O povo parava, ficava olhando. Também. Teve um momento que tinha todo mundo assim, lá na parte da... E é muito legal isso também, porque as pessoas ali passavam na passarela para ir voltar do metrô. Então, de repente, elas paravam e falavam, peraí, o que isso está acontecendo ali embaixo? Naquele cara. Aí é esgoto! Sabe? Gritando, aí é esgoto! Então, acho que foi bem interessante nesse sentido daquilo ali está acontecendo como um espaço público mesmo para o debate, para o pensamento. Pelo menos por algum momento aquelas pessoas pensaram, peraí, o que esse cara está pescando no Rio Arrudas? É um trabalho que pode ser feito em outras cidades. Total. Né? Não dá para fazer aqui fácil. Gente, o tempo da gente está acabando. Eu queria abrir para perguntas, quem quiser se pronunciar, dialogar com Marilene aqui, por favor, manifeste-se. Ou vá se organizando para isso. Tem uma outra questão que a gente tem pensado o tempo todo no campo das artes visuais, de um modo geral, que é quando a gente retrata outras populações, né, e quando muitas vezes a gente não está nesse lugar de fala mesmo, que é esse limite, né, ético entre você, aquilo que a gente acreditava que a gente estava dando voz às pessoas, né, e o a gente realmente dá. Porque eu fiquei pensando aqui, então quando a gente fala nas populações impactadas pelas hidrelétricas, pelos incêndios eu nem falo porque somos todos nós muito, assim, chega muito mais massivo, né, na gente. Mas aí quando a gente vê, e quando eu fiquei curiosa, na verdade, como é o pós isso, né? Durante o processo, você pede para que essas pessoas sejam protagonistas, mas quando termina e que você está com o trabalho pronto, como é que isso funciona, né? Há alguma relação financeira com as pessoas que participaram? Elas assinam as obras? São convidadas para as conversas mesmo, para estar presente? Sim. Elas assinam as obras, então, para começar. Então, se o trabalho já é assinado por cada foto, né, e cada parte é assinada por aquele determinado participante, sua família, quando é a família, e o trabalho como um todo ele é assinado como participantes Marilene Ribeiro, então todo mundo junto. Cada repercussão que o trabalho tem, cada exposição, prêmio, etc., que acontece, eu entro em contato e comunico eles, e aí eles ficam... É muito legal isso, porque eles topam participar disso porque eles querem que essas notícias cheguem, eles querem que as histórias deles cheguem nos lugares que não chegam. Porque a sensação que eles têm é uma sensação muito grande de impotência. Uma sensação muito grande de que ninguém está escutando eles, ninguém está escutando nada do que eles estão falando, eles não têm importância nenhuma. O rolo compressor vai ser passado em cima deles. E vai mesmo. Como foi o Belo Monte. Passou o rolo compressor em cima de tudo. Né? E como foi Sobradinho e como são todas. Então, eu acho que o objetivo meu e o objetivo deles coincide aí nesse sentido de fazer com que essas histórias e esses custos, né, da hidroeletricidade chegue para outras pessoas também. Não fique só restrito ali no local onde os custos acontecem. No local onde os impactos negativos ficam e os impactos positivos vão para outros lugares, que é, via de regra, o que acontece. No caso das hidrelétricas, muito. Com relação à parte financeira, então, assim, toda vez que eu comunico para eles o que está acontecendo, né, ou a resposta que alguém me deu ao trabalho, né, como o trabalho vai tocando, as pessoas, mais uma vez, aquilo, pensando na Marta como espaço público, né, então, quando as pessoas... É muito importante, então, se a gente ter o retorno também. Eu acho bem legal quando várias vezes, quando teve exposição, que as pessoas escreviam no livro de visitas, uma coisa bem... que você vê que a pessoa demorou tempo ali para escrever, né, que aquilo impactou ela mesmo. Ou quando as pessoas chegavam para mim mesmo e me falavam, então eu passava isso tudo para eles, principalmente para os que eu tenho contato de WhatsApp. E aí, assim, a gente vibrava junto, sabe? Eles, é isso mesmo. Então, a felicidade de estar chegando a notícia da maneira que eles queriam, né? De eles estarem chegando a essas pessoas que normalmente eles não conseguiriam chegar por distância geográfica mesmo. Do ponto de vista financeiro, aí tanto é que eu nunca coloquei essas imagens à venda.
E eu acho muito complicado elas estarem à venda, desse trabalho específico. Primeiro, porque eu não acho que seria justo eu pagar só para a pessoa que foi fotografada e que a fotografia vendeu. Porque, obviamente, como qualquer trabalho que a gente faz, tem imagens que ficam muito legais, tem imagens que ficam mais ou menos. Né? Isso é normal de qualquer trabalho. E isso não é culpa do participante X ou Y, que foi mais criativo ou menos criativo, ou que a coisa deu mais certo ou menos certo. Não. É porque isso é normal de acontecer. Vai ter coisa que vai ficar mais bacana do ponto de vista visual, vai ter coisa que vai ficar um pouco menos. Isso acontece. Então, assim, tem imagens que, né, teoricamente, se eu tivesse algum dia colocado à venda, eu tenho certeza que elas venderiam muito mais do que outras. E aí eu não achava justo, a princípio, por exemplo, pagar aquela família aquela foto, e a outra que também se envolveu tanto quanto aquela família, mas que talvez a imagem dela não venderia tanto, pagar menos. Então, no primeiro momento, a gente pensaria assim, então eu teria que compartilhar com todas iguais. Mas fazer esse compartilhamento igual é bem complicado, porque muitas dessas pessoas não têm conta no banco, muitas dessas pessoas não pegam nem internet onde elas moram. Então, como que você vai fazer o repasse desse dinheiro para chegar a todas essas pessoas de maneira igualitária? Então, no primeiro momento, eu falei, não, eu prefiro que não entre no nível comercial, até porque o nosso primeiro relacionamento não foi comercial, em nenhum momento. Ele foi ideológico. Então, se em algum momento eu tiver que mudar essa questão, né, e tiver que ter algum valor financeiro, eu vou ter que ter uma nova conversa com eles, até para ver se eles aceitam essa nova conversa e esse outro parâmetro. Uma outra coisa interessante também é que esse trabalho, o específico do Água Morta, ele teve o apoio do Movimento dos Atingidos por Barragens, que é uma entidade assim, que eu tenho um super orgulho, já tinha um super orgulho deles antes de começar o trabalho, e quando eu trabalhei com eles, né, com o suporte deles, e vi como que é a atuação deles em campo, eu fiquei ainda mais, aprendi ainda mais, fiquei ainda mais, cada dia mais, eu dou valor ao trabalho gigantesco que eles fazem em vários âmbitos, do ponto de vista desta questão dos impactos e dos atingidos pelas barragens de uma maneira geral. E a minha ideia também seria, então, uma parte, né, tá junto com, ter uma parte, se a gente for ter uma parte financeira, ter uma parte que iria para o MAB. Só que essa parte financeira envolve é tão complexo, politicamente falando também, que num primeiro momento o Água Morta, eu não consigo negociar ele financeiramente. Então, isso nem está, eu nunca coloquei ele nesse viés de poder ser negociado financeiramente. Porque, se isso for acontecer, eu já tenho de antemão esses problemas que eu estou te falando, que podem gerar uma situação muito complexa na minha relação com as pessoas que se doaram seu tempo e doaram a confiança e tudo para a gente fazer esse trabalho junto. Doaram principalmente tempo delas também, né? Tipo, era muito tempo, a gente não fez isso em 2 horas, né? Elas se envolveram com o coração, tem muito choro e suor nisso, deles e meu, assim. Então, acho que se fosse envolver do ponto de vista financeiro, eu acho que teria que ter uma outra conversa de novo com eles. Mas isso eu não cogitei até hoje, porque por causa dessas coisas que eu consigo vislumbrar e que eu acho que seria bem problemático pro trabalho. Eu lembrei do trabalho de Márcio Almeida, do artista pernambucano, que ele ganhou um prêmio, escreveu o projeto, né, e ganhou um prêmio. E a proposta era, com o dinheiro desse prêmio, ele compraria um barraco numa comunidade aqui qualquer, compraria o barraco inteiro e levaria o barraco para o salão de exposição. E aí ele achava que ia ser muito simples, né? Pega o dinheiro, sei lá, na época, R$5.000. Vou lá e ofereço numa palafita, numa casa ali. E aí as pessoas não aceitavam, né? E eu vi que você falou sobre isso, né? Que quando você fala da história quando as pessoas vão reviver através da fotografia a casa dela, o espaço dela, a rua, né? A cidade ali onde elas nasceram, foram criadas e que foi
sumiu, né, por causa da barragem, que a barragem em si não é aquilo que quem vende diz, né? Não é só aquilo, né? O progresso, aquela ideia do progresso, da geração de energia, né? Da grande geração de energia, e que traz um impacto real, porque é afetivo, é subjetivo, e que a gente não consegue monetarizar isso, né? Do que é essa perda. Então, o Márcio, ele tentou, assim, negociou com, não lembro exatamente, mas talvez umas 4 famílias, para, na última, ele conseguir comprar, porque ele queria esse barraco do jeito que ele estava, com a panela pendurada em tal canto, exatamente do jeito que ele estava, e foi para a exposição. E aí vem uma outra questão, que é essa... Mas, na verdade, para você, eu estou fazendo uma observação, né? Que é esse, qual é o lugar da arte também nesse sentido, né? Porque a gente mexe com vidas, né? Com a história de cada um, com o lugar ali de cada um, com o subjetivo de cada um, né? Tem gente querendo falar. Tinha 2 perguntas, talvez 3, mas para começar pelo Abre Fogo. Tem um fotógrafo que eu conheço, amigo, Felipe Mendes, acho que alguém deve conhecer. Ele é brigadista, né, no Cerrado, e trabalha na Preve Fogo e algumas ONGs voluntárias na luta contra o fogo no Cerrado. E aí, numa palestra dele, a convite meu, assim, ele fez um comentário interessante. Na tradição da cultura, da agricultura, o fogo é um elemento, né? E a parte da agroecologia vem trabalhando para que o fogo não exista. O fogo deixe de existir, a gente trabalhe outras formas de decomposição, outras formas de ciclagem, né? Ciclagem de carbono, ciclagem disso. E aí eu queria entender, no teu processo criativo, sobre esse trabalho, que estratégia tu criou para ter essa distância do fogo factual, de uma coivara, de uma broca, do incêndio ilegal mesmo, para criar essas imagens. E a outra pergunta aí já é o que me atravessa mais pessoalmente, nesse ponto do dinheiro, num trabalho relacional. Primeiro eu queria saber se você tem outros trabalhos relacionais, que envolvem a autoria de outras pessoas, que é comercializado. E se é possível estabelecer outras lógicas, aí tensionando talvez a lógica de mercado de arte, mercado, né, pelo seu currículo você tem vende coisas, está em museus e tal, e dinheiro circula nisso, né, o dinheiro precisa circular nisso, o dinheiro também precisa ser investido em cultura, e eu acho que pessoas que trabalham no mercado como trabalhadores da cultura precisam repensar estratégias de comercialização disso. Você entende? Primeiro, massa, aproveitando, né, a deixa do brigadista, gente, só para vocês saberem, qualquer um pode ser brigadista voluntário, tá? Existem cursos que acontecem em vários lugares do Brasil, e assim, é uma experiência que eu recomendo. É uma experiência de comunidade, é bem bacana, assim, para entender toda essa dinâmica de uma maneira bem intensa, eu diria. Mas, e hoje em dia a gente está tendo brigadas indígenas também sendo formadas. A gente tem na terra Paitaí-Suruí, em Rondônia, está acontecendo. Tem uma também aqui no norte de Minas, na terra indígena do Xacriabá. E é muito interessante, porque o que a gente está vendo, né, essa questão do cerrado é interessante, porque o cerrado é uma vegetação, assim como qualquer savana, ele evoluiu com a existência do fogo. Mas o que o trabalho quer falar muito e o que está acontecendo na atualidade, e quando eu falo atualidade não é do ano passado para cá, da atualidade eu estou falando desde a Revolução Verde para cá, né, que é desde a década de 70 para cá. O fogo está acontecendo, inclusive, nas vegetações que são adaptadas a esse elemento, de uma maneira agressiva, porque ele acontece todo ano. E, normalmente, ele acontecia a cada 3, 4 anos. Então, a vegetação não tem tempo, a fauna não tem tempo, nada tem tempo de se recuperar. Então, é uma violência mesmo, assim, até nas vegetações que são, teoricamente, dependentes de fogo para continuarem.
aí, né, quando a gente fala de Mata Atlântica e Amazônia, não precisa nem falar, porque elas não dependem de fogo, elas não têm que ter fogo, elas não conseguem se recuperar. Então, a partir do momento que você tem um fogo ali, aquilo ali acabou. Aquela área ali, para ela se recuperar, vai precisar de intervenção humana, é difícil, porque são vegetações que não evoluíram com a existência do fogo, elas são muito sensíveis ao fogo. E aí, obviamente, na hora que você vai usar isso como arma, é muito fácil, né? Porque é uma arma que você só joga ali e ela faz o serviço por ela mesma. E aí você depois usa a próxima etapa, que é colocar o gado e chamar aquela terra de sua. E aí, cada ano, você vai um pouquinho mais para dentro. Cada ano você entra mais. Tanto é que, por exemplo, o arco do desmatamento, né? Antes, a gente não escutava essas notícias no Amazonas. Quando eu vou falar no fogo aberto de que isso acontece ciclicamente, cada ciclo que acontece a gente perde mais e mais e mais, e até quando a gente vai ficar só olhando e ficando revoltado até que a próxima chuva faça a gente esquecer, porque antigamente a gente escutava isso, era no Mato Grosso. Só que foi andando tanto que vai subindo, então agora já é o Amazonas que tá tendo problema. A mesma coisa no Pará, antes a gente escutava isso no sul do Pará, a coisa já está subindo. Né, a coisa agora já está no norte do Pará. Então, é uma arma bem afiada mesmo. E com relação a como eu me distanciei, fala de novo, só para eu tentar ver se eu entendi. Como eu me distanciei dessas questões para fazer o trabalho, para fazer as intervenções na paisagem? Eu acho que, na verdade, eu não distanciei, não. Acho que eu me imergi totalmente. Eu pensei assim, cara, para comunicar isso, o que eu vou ter que fazer? É muito agressivo, é muito violento, e a perda é muito grande, a magnitude é gigantesca. Né? Você ter uma casa de reza queimada, assim, e essa casa de reza queimada de um povo, aquilo ali significa muito para aquele povo. Né? Eu coloquei aquilo ali num resumo que foi uma publicação da PIB, mas os Guarani Kaiowá, eles têm sido queimados, literalmente, por quase um século, ou até mais. O nível de agressividade dos latifundiários contra eles, né, na tentativa deles de retomada, é de uma violência, eu diria assim, né, inescrupulosidade assim, gigantesca. Então, é muita violência. Então, eu, como fotógrafa, qual o nível de violência que eu posso chegar mais próximo desse nível de violência que eu estou vendo acontecer na minha frente, né? E de uma maneira que eu comunique isso. Então, aí que me vem essa ideia de a maior violência que eu posso cometer, eu, Marilene, artista visual, posso cometer contra algo, é eu queimar minha própria coisa, é eu destruir uma coisa que eu tenho muito zelo por ela. E não só eu tenho muito zelo, mas toda a nação, né? Todo mundo, na verdade. Porque quando eu falo de Pantanal, nós estamos falando de uma das regiões de mega diversidade do mundo, da maior planície alagável do mundo. Nós estamos falando de Amazônia, nós estamos falando de um dos lugares de maior biodiversidade do mundo. Então, na hora que você destrói isso, você está destruindo, é uma perda para a humanidade, é uma perda para o planeta. Né? Então, como eu posso simular isso de uma maneira que comunique? E aí me vem a ideia, eu posso simular isso indo para lugares que têm essa significância, tanto é que eles têm essa significância que eles foram declarados unidades de conservação. Uma unidade de conservação não nasce do dia para a noite, ela tem que ter muito embasamento de responsabilidade e importância ecológica, biológica e humana, para ela poder ser declarado isso. Então, eu vou para esses lugares e eu emulo isso, né? Como que eu infrinjo essa violência de novo? De uma maneira irreversível, porque ali eu não consigo voltar com aquelas paisagens, né? E quem vê a paisagem, ela vai ver o que nossas gerações futuras vão ver com o que a gente está fazendo hoje. Elas vão ver aquela paisagem daquele jeito, elas não vão ter acesso ao que a gente tem acesso hoje. Da mesma maneira, quando a gente queima o Museu Nacional, né? Por negligência política. Estou falando do ponto de vista de investimento mesmo, de fundo, né? De financiamento, para você ter uma instituição que possa ter estruturas protegidas o suficiente para
não queimar tudo com fogo, assim, como que você queima a luzia? Enfim, dois dos textos são sobre o incêndio aquele incêndio me mexeu demais comigo também. E eu tive acesso a ele por notícia, igual todo mundo. Só que imagina, isso acontece, o Museu Nacional queima em 2018, aí em 2020 vem e queima a Cinemateca, aí em 2021 vem e queima a Cinemateca de novo, sabe? Então, até quando a gente vai deixar isso acontecer assim, como sociedade? Né? A gente se indigna, fica revoltado, mas aí vem a próxima chuva e aí a gente esquece. Aí o ano que vem acontece de novo. Né? Marilene, queria agradecer. Obrigada a vocês. Respondi. Pedir desculpa a vocês que a gente passou um pouquinho do tempo. Obrigada a atenção. Um prazerzão ter essa conversa. Aproveito para convidá-los novamente para amanhã. Amanhã a gente vai estar aqui com Simone Rodrigues, né, do Rio de Janeiro, falando sobre imagem e desejo. Tem uma obra dela, se vocês puderem ver antes, eu acho ótimo. Uma obra dela que fala sobre amor, e a gente está falando dessas nuances do pequeno encontro, né? Da gente poder pensar a fotografia a partir de diversas perspectivas. Então, amanhã a gente está com Simone Rodrigues e Fabiana Moraes, que é jornalista, né, do Intercept, e que vai falar sobre arte, representação e a vulnerabilidade para além do sofrimento. Então, venham. Prazerzão estar com vocês. Boa noite. Obrigada.